obrigado pela oportunidade. Vejo que é ímpar, né, estar aqui com vocês, podendo fazer uma reflexão. Então, assim, a minha proposta inicial é que a gente possa entrar numa sintonia. E aí eu faria aqui, né, introduzo dois pensadores e filósofos, acho que podem nos inspirar para que a gente possa e possa nos ajudar, né, a ter uma visão mais ampla desse momento. Primeiro, eu trago Foucault, né, que nos interroga: o que faz de nós quem somos? Olhando o momento atual, quem somos nós? Nós, talvez, não sejamos nada mais e nada além daquilo que acontece aqui e agora. Então, um convite a todos nós para sermos protagonistas, os atores principais, somos nós, né? Um outro, né, filósofo, pensador, o Edgar Morin, que traz o paradigma da complexidade. Então, o que ele propõe uma visão de mundo interdependente, múltiplo, diverso, o que nós estamos fazendo aqui, né, aqui agora. Diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre o mesmo tema. E como isso, né, pode ser enriquecedor. Ele afirma: somos um ser planetário, somos um ser do mundo. E ele complementa ainda, né, para compreender a sociedade dessa maneira, que, né, ele coloca com esse paradigma da complexidade, é uma necessária uma mudança bastante profunda nas nossas estruturas mentais. Por quê? Porque não existe de um lado o indivíduo e de outra a sociedade. Não existe uma parte da espécie e de outra o indivíduo, né? Então, ele propõe unir o que parece, né, separado. E aí é uma lógica do E, que eu acho que o professor Gaudêncio trouxe. É né? Que traduz a complementariedade e a diversidade, né? E aí a gente sair dessa zona de conforto, né, de verdades absolutas, para um outro momento de incertezas e dúvidas. E eu digo que chamo de movimento, né? Então, nós estamos sendo convocados para um momento de movimento. Temos que nos movimentar. Então, agora eu vou falar, então, do mundo do trabalho, né? numa perspectiva da que a psicologia social do trabalho e das organizações, né? Podendo trazer, então, algumas reflexões sobre esse mundo, né, que tem um cenário globalizado de desenvolvimento tecnológico, né, que começa a identificar uma sociedade, né, de inovação dos meios de comunicação, de novos estilos de gestão, isso tudo, né, são os jargões, né, utilizados, né, na área. Qualificações, competência de práticas laborais, uma proposta de estruturas mais horizontais, exigindo novas funções desses trabalhadores, e o que se delineia, né? Um cenário de mudanças, incertezas e contradições. Acho que a gente precisa olhar esse cenário e as suas contradições, que estavam antes da pandemia e que hoje estão exacerbadas. Então, primeiro, o que se fala, né, é o talento do indivíduo. Nós queremos o talento do indivíduo. Só que, por outro lado, e competitividade, porque a competição está aí, eu quero o talento do indivíduo, versus o quê? O trabalho de equipe. Como? Que contradição? Como nós vamos fazer isso? Empreendedorismo versus coletividade. Inclusão e exclusão social. Conhecimento técnico e subjetividade desse trabalhador. Fragmentação e integração frente a uma crise econômica, política e social. A centralidade do trabalho hoje se coloca. O trabalho é central para a nossa sociedade.
o ser humano ele é transformado em um indivíduo trabalhador. Isso, somos todos trabalhadores. E aí podemos interpretar, né, como um papel social. Um papel social. E numa dimensão avassaladora. Eu me apresento a partir de um cargo. Eu me apresento a partir de uma empresa. Quem sou eu? Quem sou eu? Vários relatos, né, na aposentadoria, por exemplo, né, dessa perda, né, da identidade. Quem sou eu? Eu era da empresa X. E eu e a empresa X, uma única, né, identidade. E agora, quem sou eu? Quem sou eu? Então, o trabalho passa a ser um instrumento de valor, de dignidade humana, né? Eu fiquei muito impactada à noite, né, vendo as notícias, né, professor Gaudêncio? E aí, né, relatos dos serviços essenciais dos trabalhadores. E aí um trabalhador, operador de máquina, dá o seguinte depoimento: eu não sabia da importância do meu trabalho. É arrepiante, né? É impactante. Ele não sabia disso antes da pandemia. Ele foi entrevistado, né? E aí ele se deu conta da importância do seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho discrimina sentidos e significados contraditórios. Enquanto alguns, né, têm um sentido, né, de dignidade, outros de humilhação. Ou saúde e adoecimento. O trabalho pode ser saúde, mas também pode ser adoecimento. Realização pessoal, sobrevivência. E aí a pergunta: o que nós queremos? Né? O que nós queremos? Eu trago aqui, que eu acho que é importante destacar, a Organização Internacional do Trabalho. Em 1999, né, a OIT ela conceitua o trabalho decente. Olha, é também impactante. Se há necessidade, né, de uma organização internacional, né, conceituar o trabalho decente, é porque está presente o trabalho indecente. Isso. E aí há uma afirmação da OIT, o seguinte: o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, da garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. A Agenda Nacional do Trabalho Decente, né, só chega ao Brasil em 2006. A Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude só chega ao Brasil em 2011. E o que é isso? Envolve essa agenda envolve temas como trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de pessoas, né, a promoção, e aí a promoção do trabalho decente para jovens, migrantes, igualdade de oportunidade de tratamento, né, para todos. Então, eu trago aqui alguns bastidores, porque o mundo maravilhoso da tecnologia, né, é maravilhoso, estamos nos descobrindo novas maneiras, novas alternativas. Entretanto, precisamos dessa visão ampliada, né, do mundo da tecnologia e do trabalho. Hoje vivemos, né, o que está por trás desses bastidores? Vivemos desigualdades, como o professor já havia pontuado, na educação, na saúde, na moradia, condições de vida. O trabalhador, né, há tantas exigências, que ele passa a se achar não estar à altura, ele tem que ser criativo, ele tem que trabalhar em equipe, então são as competências, e aí um estado permanente de estresse. Uma cadência cada vez maior de doenças psicossomáticas, né? O burnout, a depressão, e digo mais, o suicídio. E o trabalhador descartável, porque o fracasso parece ser pessoal. Né? Mesmo as próprias mídias, né, quando falam, por exemplo, do desemprego, aquilo como é
absorvido por aquele trabalhador. Com certeza, né, acredito que cada um de nós tenhamos essa experiência na família, né, de alguém que perdeu o emprego, né, e ele, então, se coloca como alguém o fracassado. Ele é o culpado. O que eu fiz? O que fiz? Embora estagiários que nós temos, né, os estagiários que se candidatam a processos seletivos e chegam lá e não são escolhidos. E por mais que você possa explicar, né, numericamente, né, o número de empregabilidade, de desemprego, ele acredita que é pessoal. E isso gera um sofrimento psíquico, um mundo dos excluídos, né? Ketchum e Trash, eu vou trazer aqui duas condições, a propriedade do trabalho de forma ideal, né, para que a gente possa analisar o momento atual. Então, Ketchum e Trash, em 1992, né, eles delineiam, né, as propriedades do trabalho. Essas propriedades que seriam importantes, né, a sua existência para que esse trabalhador possa se sentir motivado, compromissado, envolvido. Primeiro, as condições básicas, né? Salário justo, aceitável, estabilidade no emprego, né? Direitos trabalhistas, saúde, segurança, condições de trabalho, né? Processos de trabalho e organizativos adequados, o clima, né? O clima organizacional, a ética, né? A dignidade humana. Agora, tem um outro lado, o trabalho em si. O trabalho, ele vai além dessas condições. Primeiro, quer dizer, hoje, diferentes teorias da motivação, e cada vez mais, né, se constroem teorias da motivação, porque não existe uma, existe cada um de nós, somos seres únicos, que temos interesses, motivos para a ação de formas diferentes totalmente. Então, ele pontua algumas questões, por exemplo, a variedade de desafios no trabalho, a importância disso, a aprendizagem contínua, a autonomia, né? O reconhecimento e apoio, tanto vamos botar entre aspas, eu vou chamar de gestores, não vou chamar de liderança, não, depois a gente conversa sobre isso, mas dos gestores, esse reconhecimento, né? E esse apoio, como também uma questão que eu acho que é fundamental, a contribuição social. A contribuição social do meu trabalho. Eu retomo a fala, né, daquele trabalhador essencial, que diz, eu não via, né, importância no meu trabalho. Então, assim, qual é a contribuição social? E veja, essas notícias, né, que esses relatos desses trabalhadores, né, eles têm esse ponto, né? Qual é a contribuição que eu estou dando? E isso, né, é um valor para cada um de nós. E possibilidades futuras também, né? Então, assim, a gente pode identificar práticas e situações indignas, né? Antes, hoje, né? E o que queremos, né? Quais os caminhos futuros para isso, né? Então, assim, na Covid, né? Primeiro, acho que a gente pode mapear, diagnosticar, né? Um cenário de insegurança. Um cenário de insegurança. Quem está... os trabalhadores vulneráveis são os trabalhadores informais, mulheres, negros, pessoas deficientes, os refugiados, solicitantes de refúgio que estão aí, os jovens, os idosos. Temos uma população, né, de trabalhadores vulneráveis e trabalhadores invisíveis. Então, assim, que é aquele, outra vez, retomo a fala daquele trabalhador, né, que não tinha visibilidade nenhuma, né? E aí, um programa, por exemplo, né, emergencial, que propõe uma redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho,
Mas como isso acontecerá? Como isso vai acontecer? Temos suportes do Estado, sindicatos, representantes das categorias profissionais? Houve diálogo para a construção, né, desse programa, como o programa anterior ao jovem? Houve diálogo, é uma construção, né, da sociedade, houve isso. E aí a gente tem, de repente, home office. Eu digo para vocês o seguinte, eu estou chamando de lar escritório compulsório, né? Porque home office, teletrabalho, é uma outra coisa, né? Por mais que haja uma intenção, né, das próprias empresas para dar apoio a esses trabalhadores, né? É, o teletrabalho já existia, né? Com todo, eu vou citar aqui, por exemplo, a pesquisa da professora Gardênia Abad, né, da Universidade de Brasília, sobre o teletrabalho nas instituições públicas. Muito interessante, quem, né, quiser se aprofundar, né, sobre isso. Então, assim, e ela aponta a toda uma reestruturação da organização, que leva tempo, que leva tempo. Então, de uma cultura. Vamos aqui, né, nos colocar no lugar de, né? E eu, de repente, estou convocado, estou obrigado a ficar em casa e trabalhar de casa. Eu não tenho nenhuma preparação, meu gestor também não, né? Como eu vou, quer dizer, antes havia um olhar especial, diferenciado para aqueles trabalhadores daquela empresa que faziam home office. A gente tem que verificar isso. Como é que é? Qual é o significado disso? Isso para aqueles que estavam fazendo home office. Então, antes, isso tudo era pesquisado, analisado e se fazia uma implantação do home office. Tem um relato, acho muito interessante, um relato de um trabalhador que ele diz o seguinte, ele chegou a um acordo com a empresa em que ele não porque o home office não quer dizer que ele esteja em casa. É um local diferente do ambiente organizacional convencional. Então, ele começou a fazer o trabalho dele, o teletrabalho, de um café perto da casa dele. Então, assim, não é assim, né? É como a gente, uma lógica, né? Se eu não estou na empresa, eu estou em casa. Não, mas não é só em casa que eu posso estar fazendo. Não é isso? Aonde eu posso estar fazendo? Porque neste local eu vou ter condições de fazer e realizar esse trabalho. Então, assim, então precisamos nos preparar, né? Outras atividades se impõem hoje a nós, as domésticas, a convivência familiar, que a Geisa já falou isso, né? E o que eu acho que um caminho, né? Isso é uma parte para o teletrabalho, para o home office e para o que eu digo lá, escritório compulsório, né? É que a gente não hesite em pedir ajuda às pessoas, né? Que estão perto de você, ou buscar ajuda de um profissional. Porque mesmo que a empresa acompanhe esse processo com o empregado, que relação é essa? Existe uma relação de confiança em que ele realmente possa, né, colocar, eu não estou conseguindo. Eu tenho feito, né, eu tenho um grupo de estudo que tem feito, e, lógico, a gente tem uma relação de confiança. Então, o aluno que não consegue, ele diz, olha só, eu não consigo ler, eu só estou conseguindo ver as lives. Ler, impossível, eu não consigo me concentrar. Né? Eu não consigo porque o único computador da casa está disponível para minha irmã, que está fazendo o trabalho em casa. Então, assim, a gente precisa se manter conectado com colegas, trabalho, escola, e conversar sobre o momento e alternativas. Né? Eu sei que é um caminho individual, mas pode ser construído coletivamente. Então, aqui, né, para poder terminar aí essa pequena
explanação, eu faço a pergunta: quais os caminhos? Quais os caminhos? E quais os caminhos que queremos? Então, assim, a minha proposta, né, é esse olhar integrado, complexo, ampliado. Vamos integrar. Falar de trabalho é falar de educação. Eu faço uma correlação da questão do home office com a educação à distância, né? Já temos, olha só, vamos agora colocar agora, aqui, agora. Não é assim, não é assim, não é assim, né? A educação à distância é importante? Mas é uma tecnologia, precisamos nos preparar para isso. E em que momentos, como é que é? Home office da mesma maneira, né? Então, assim, trabalho, educação, economia, justiça, lei, política, mídia, todos conversando, um diálogo, numa abordagem abrangente, integrada e envolvimento de todos, né? De todos os atores sociais. Coloco alguns desafios para isso. Primeiro, o envolvimento. Como vamos gerar, né, espaços de participação? Esse é um aqui agora é um, né? Comunicação, exercício do diálogo e arenas democráticas. Empoderamento, né? Romperam a lógica ainda do poder formal, do controle, da fiscalização, da valorização da hierarquia. Por isso que eu fiz aquele pontuação, né, da relação de confiança do trabalhador com o seu gestor e com a empresa que ele está, né, naquele contrato, né? E assim, então, um ambiente de construção coletiva, comitês, movimentos sociais, né, precisamos. E aí Estado, universidade, sociedade, movimentos sociais todos. Eu vejo que esse é um, né, dos caminhos. E vou dar alguns exemplos, rapidamente, que me trouxeram uma grande alegria, né? Por exemplo, o site, né, da UERJ, Coronavírus. Não sei, né, se vocês tiveram a oportunidade, né, de conhecer, de visitar, né? E aí eu até vou ler, né, o objetivo desse site: reunir em uma mesma plataforma informes, campanhas, orientações a servidores, estudantes e para a população para o período de isolamento social e o funcionamento da universidade. Então, o lançamento desse site para integrar, precisamos, né? Estou vivendo isso no Instituto de Psicologia, né? Um momento de integração entre professores, direção, né? E acho que dentro da reitoria. Eu tenho 3 projetos, né? Um projeto é uma parceria com a Paris Caritas, é o programa de atendimento aos refugiados e solicitantes de refúgio, com foco no trabalho, né? Tem um outro projeto com outra parceria que acho que a gente precisa fazer essas parcerias e estamos tentando ampliar essas parcerias, que é do programa de educação e inclusão de jovens no mercado de trabalho. Trabalhamos com a FIA, com a FIA, com a Fundação Infância e Adolescência, isso. E um outro projeto que é a empresa Júnior de Psicologia, né, fazendo uma grande reflexão sobre a gestão de pessoas nas organizações. Então, assim, tem outros exemplos, mas eu não vou me alongar aqui, porque nós fizemos uma pesquisa sobre trabalho e economia globalizada e colaborativa. Então, depois, a gente pode disponibilizar. Então, assim, existe o Sistema B, né, que une a América Latina, já deve ter falado, né? Então, a gente tem assim, muitas iniciativas alternativas que já existiam e que talvez a gente precise dar luz, não é isso? Colocar na cena principal, para que a gente possa estar fazendo diferente, percorrendo de forma ética, não é isso? E propiciando uma condição humana digna, né, aos trabalhadores. Então, eu fico por aqui e por aí, né? Obrigada.